Ensinar, transformar. Qual é a missão de quem tem que levar conhecimento para tantos estudantes? Esse é o assunto do Sala de Aula de hoje, que vai falar desse profissional tão importante, o professor. Na sala de aula, ele não se cansa de conjugar um verbo tão importante: ensinar. Para mim, ensinar é assim, muito gostoso, é muito prazeroso. Essa situação de você poder aplicar tecnologias, metodologias novas é muito estimulante. E poder fazer o aluno ser o seu parceiro no aprendizado, né? Então isso me mantém querendo continuar a dar aula. Não é de hoje que professores fazem parte do roteiro da vida de muita gente. E olha que é uma história cheia de admiração. Eu admiro a figura do professor porque ele está aqui doando o seu tempo, condicionando o nosso aprendizado. Não basta só ler o livro ou fazer a lista, precisa de alguém para inspirar a vontade de aprender. Ele, mais do que passar conhecimento técnico, ele é formador de caráter. São eles que abrem a porta do mundo do conhecimento. O professor, para mim, ele é como se fosse aquela peça fundamental para que a gente possa crescer no nosso futuro e ter também uma razão para acreditar que o futuro existe. Porque sem eles eu acho que nada disso poderia acontecer ou, sei lá, a gente ter uma razão para acreditar que a gente é capaz de alguma coisa. Eu acho que o professor é importante porque ele é um componente essencial para a construção da sociedade. Ele passa seu conhecimento, suas vivências, seja ele na profissão, como professor do curso técnico ou professor do médio mesmo, ele agrega bastante conhecimento para a gente. Isso faz com que inspire a gente. Francisco é professor há mais de 35 anos. Foi quando ele era aluno que despertou para a arte de ensinar. Sempre estudei em escolas públicas, né? E isso para mim é muito importante, que são as minhas origens, e eu valorizo muito isso. E os meus professores que eu tive na escola pública sempre foram muito bons, dedicados, eles muitas vezes não tinham recursos, né? Mesmo aqui no Cotuca, que era uma escola um pouco melhor, mas eles se superavam, então essa superação que eles demonstravam me inspirou, realmente me inspirou. Professora de escola técnica e cheia de recompensas. A gente escuta as pessoas falarem, assim, sabe, que os nossos alunos fazem um diferencial. Então esse é o prazer, né? É o prazer de você saber que você tem uma missão, que você cumpriu, quando você vê lá no final da trajetória deles, eles já no mercado de trabalho, com tudo aquilo que a gente foi ensinando para eles, né? Então eu trabalho com o primeiro ano, trabalho com o segundo ano, trabalho com o terceiro ano, então é sempre muito gostoso. Nesta escola estadual, a galera também sabe a importância que eles têm e até reconhece os desafios de quem ensina. Eu acho que representa que eles são uma das profissões menos desvalorizadas no mercado de trabalho. Eu acho muito top isso, porque eles têm que suportar muita coisa que eles não estão acostumados, sabe? E é muito forte, eu admiro muito, porque na cidade de hoje, nos anos de hoje, isso não é... Tipo, eles estão deixando muito, tem muitos professores que desistem. São os professores que vão dar formação para os alunos, aqueles que serão médicos, doutores, novos políticos, todas as bases sociáveis é garantida por meio do professor. Aprender e transformar. Quais são os verbos que regem a vida do professor? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu vou conversar aqui com a Dirce e com o Nelson, tudo bem? Tudo bem, você? Vocês são professores com longa carreira, com mais de 25 anos, como o Nelson. O que significa ensinar? Bem, acho que ensinar tem a ver com uma parte bastante específica do trabalho do professor, né? Que pressupõe uma relação ampla no processo de educação, mas pressupõe também planejamento. Então, pensando aqui no que a gente está falando da profissão do professor, né? Ensinar para mim tem uma relação na escolha que o professor faz do conteúdo, da forma como ele vai organizar esse tema ou esses temas a serem apresentados aos estudantes, a escolha dos instrumentos que ele vai usar em sala de aula, né? E tudo isso é permeado pela relação entre pessoas, né? Porque você está trabalhando com o estudante e o professor também, que são pessoas e que ali estão interagindo, né? Então, acho que ensinar é uma atividade bastante complexa, mas eu resumiria, é uma parte específica do campo profissional, né, da atuação do professor, que tem a ver com essa coisa da organização da ação docente, né? É muito além da sala de aula e do livro, Nelson, pelo que ela está falando?
Olha, quando nós nos propusemos a trabalhar com o ensino, o objetivo é realmente que o aluno entre com uma determinada formação, um determinado nível, e que ele cresça positivamente, né, para que possa ser inserido no mercado de trabalho ou ele ir para a atividade que lhe for de competência. A gente não ensina para que ele siga a carreira. A gente foca muito no desenvolvimento, na criatividade e no raciocínio espacial. Ele tendo essas habilidades, ele migra para onde for necessário. Independente se ele vai seguir uma profissão ou outra, são ensinamentos para a vida desse pra aluno, vida, né? Isso. Então, o papel do professor para o desenvolvimento, para a formação realmente é muito importante, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Esse profissional. Eu acho que o que o professor Nelson traz é muito importante mesmo. Quer dizer, você tem um professor que ele não se reduz a um domínio técnico, né, do conteúdo com o qual ele vai trabalhar ou de métodos de ensino. Tem muito a ver com a amplitude do repertório cultural, do conhecimento desse professor, né? Por exemplo, às vezes um professor, e com certeza uma aula de um professor da física, por exemplo, é muito mais impactante quando ele transita por outros campos do conhecimento, né? Por exemplo, pelas artes, pelo cinema. Então eu penso que a formação do professor, ela precisa ter esse olhar ampliado, porque ele é, na verdade, um professor que trabalha no campo intelectual, no campo da cultura. Então não se trata só de dominar conteúdo que ele vai ensinar ou o método que ele vai utilizar. Não é uma profissão técnica. Eu diria que não. Eu diria que a atuação, o professor, como a gente conversava aqui antes sobre jornalista, né? Eu acho que requer alguns conhecimentos técnicos, uma habilidade nesse sentido, mas tem muito a ver com esse repertório ampliado desse profissional. Que um jornalista é tão melhor se ele tem esse repertório mais ampliado, né? Enriquece. Numa sala de aula que tem pluralidade, como é que é para o professor? Então, esse é o desafio nosso, que sempre é plural, né? A gente tem 40 alunos, cada um com uma história de vida, com uma trajetória. Nós também temos as nossas histórias e as nossas experiências. Então, o ambiente de sala de aula, ele é muito rico se a gente consegue colocar em diálogo essa pluralidade, essa diversidade, né? Então, por exemplo, se a gente pensa em alguns autores do campo da pedagogia mais alternativa, né, mais progressista, assim, então a ideia de você trazer algo que sempre os alunos têm a dizer, do que a gente comentava anteriormente, né, acho que o professor Nelson pode até aprofundar mais nisso, como hoje eles vêm informados com uma série de conhecimentos. Eles vêm mesmo para a classe, né? Assim, com essa informação, com algum questionamento. Qual que é o comportamento hoje do aluno? É o seguinte, a gente acaba observando que os programas que nós trabalhamos no computador para ensino, a gente, até por experiência com o filho, a gente diz, você vai buscar a toca do dragão. Okay? No momento que você foca a parte técnica que ele tem que aprender, porque vai ser... Nosso objetivo é a formação técnica do aluno, que ele tenha competência para estar atuando no campo de trabalho. Mas a maneira que é ensinada a parte técnica, ela tem uma formalidade, porque ela é uma associação de conhecimentos. E eu sempre acabo encerrando um assunto técnico dizendo: isto serve para você organizar a sua vida. O que aprende aqui é levado para fora do portão da escola. Você pode organizar a sua vida pessoal, financeira, emocional, de acordo com o raciocínio lógico que você vai adquirindo e aprendendo a administrar. Mas, professor, o aluno hoje, que eu percebo, assim, com poucos de contato, o aluno hoje, assim como o professor não é aquele que fica preso ao livro, o aluno não fica preso ao caderno. Ele traz demandas, sugestões, ele acaba participando ativamente da aula ou não? Sim, você tem que incentivar para que isso ocorra. No momento que os olhos deles brilham naquilo que você está propondo, o caminho já está feito. Entendeu? Ele vai buscar. E é isso mesmo, Odirce?
Até estimular essa participação efetiva do estudante? Então, eu acho, pensando aí no campo, né, didático, pedagógico, o professor Saviani, por exemplo, que é uma referência para nós, né, na educação, ele traz muito essa questão da necessidade da mobilização e da motivação como parte do trabalho do professor, né? Um outro autor que eu gosto muito também, que é o professor Bernard Charlot, em que ele diz que o processo de ensino e aprendizagem ele é um processo que implica nesses dois movimentos. Um movimento que é o professor que chama, que demanda, mas há também a necessidade de um movimento interno do aluno a se dispor a esse chamado, né? Então, não dá para o professor imaginar que ao chegar na sala de aula ele vai encontrar 40 adolescentes ávidos em saber aquilo que ele tem a ensinar, né? Então, como que você vai desafiando e criando mecanismos que desencadeiem nos estudantes esse movimento de vir para o diálogo com você e com o conhecimento que você está trabalhando, né? E isso não necessariamente é uma coisa artificial, não se trata de ser um professor engraçado, um professor bem-humorado. Porque cada um tem um perfil também, né? Exato, mas se trata muito de a gente conseguir despertar no aluno aquela curiosidade, né? O desejo pelo conhecimento, né? Por saber mais sobre aquilo e que muitas vezes passa por perguntas que têm a ver com a nossa vida cotidiana, né? Porque aquilo que a gente ensina, mesmo sendo fruto de teorias tão seculares, né, como o professor Nelson dizia, continua muito atual. Ele né? Então, como que eu estabeleço... estabeleço... no nosso bate-papo, né? E falando também dessa questão de metodologia, o professor é uma das profissões mais antigas, né, que a gente tem conhecimento. Mudou muito a forma de ensinar ao longo da nossa história? Olha, a de ensinar e a de aprender, porque nós somos eternos aprendizes. Vocês também aprendem, Não, né? Esse é o fundamento do sistema, porque se você não sabe, né, se você é muito limitado... E vocês acabam aprendendo com os alunos, né? Dá para esconder até um determinado ponto. Depois a realidade vem. Mas a questão é a seguinte, o foco, como eu já disse, é a parte técnica. Na parte técnica não tem como você fugir politicamente, ou seja lá... Porque a matéria é a matéria, né? Do tema. Como chega para o aluno que é... Então, quando o aluno começa a receber o conteúdo, ele não tem a mínima ideia o que ele vai fazer com aquilo. Quando ele começa a amadurecer e começa a ter matérias que faz a união das que estavam solitárias, ele começa a fazer isso foi feito para usar aqui, então começa a fazer analogias que aí sim traz o desenvolvimento tecnológico dele. É que estimula o pensar. O pensar. Mas você também tem essa avaliação que o técnico é a base e o método que é diferente? Mudou essa forma de ensinar na sua avaliação? Eu acho que, assim, como a gente falava, pensando em técnico ou teorias consolidadas, né, pensando em outros campos que não só o campo de exatas, né, existem conceitos que estão consolidados em diferentes campos da ciência, né. Esses conceitos, eles não se alteram ou alguns até têm sido revistos, algumas teorias têm sido revistas mesmo no campo da física e de outras áreas científicas também, né. Mas, independente disso, quer dizer, são conceitos ou são teorias que ajudam a gente a explicar questões que estão postas hoje ainda, né? Então, quando você pensa, por exemplo, as questões climáticas que nós estamos vivendo, né, os impactos climáticos, quer dizer, com certeza são teorias já consolidadas há muito tempo que nos ajudam a entender e a pensar ações. Usar exemplos do nosso cotidiano. Isso. Né? E acho que tem um outro elemento que é a ideia também de que o conhecimento científico, ele é fruto de processos históricos, né? Quer dizer, a ciência não é algo que está dado, né? Esse é o grande... Mais estático, né? É isso que é o grande fascínio da ciência, né? Quer dizer, porque ela está constantemente sendo retomada ou revista. O Weber, um sociólogo alemão, que dizia que a ciência, toda verdade, ela é temporária, né? Quer dizer, esse é o desafio, que ela se sobreponha de novo, né? Se renove. E acho que esse é o desafio também? Não há uma verdade permanente?
Eu acho que isso tem muito a ver mesmo com a ação do professor, né? Quer dizer, de que, como a gente dizia, não tem um método que funciona com todo mundo. Quando a gente começou a pensar sobre isso, lá no século XVI, né, o Comênios criou a didática como um método que fosse capaz de ensinar tudo para todo mundo. E a gente foi vendo que isso não existe, né? Quer dizer, então, essa questão, esse movimento constante, né? Mesmo que determinadas práticas permaneçam na atuação do professor, mas você tem isso, você tem uma mudança histórica, você tem mudança, não tinha celular alguns anos atrás, hoje o celular está na sala de aula, como que eu posso inserir isso no meu trabalho como professor, né? E assim uma série de outras coisas, né? A gente vai fazer uma pausinha rapidinho, tá bom. Daqui a pouco a gente volta e você que acompanha o Sala de Aula, não sai daí, porque o intervalo é bem rápido. O Sala de Aula está de volta porque a gente vai continuar nesse bate-papo sobre a profissão tão antiga e tão importante que é a profissão do professor, né? A gente estava conversando anteriormente sobre métodos de ensino, como é que faz para chegar aquela mensagem até o aluno. O professor tem que ser criativo, né, Elson? Como tornar uma aula atraente? Então, houve uma mudança, até pela hiperatividade dos alunos, que eles não conseguem manter a atenção concentrada a mais que 10 minutos. Você já começa a ter problemas dentro da sala de aula. Já fica disperso, né? Já fica disperso, etc. Então, o professor passa de ser um doador para ser um tutor. Então, ele tem que despertar nos alunos a criatividade e o desejo do aprendizado. Ele não pode ficar ali na lousa. Ele faz a tarefa dele, mas ele tem que estar distribuindo tarefas para que seja feita a aplicação e o aluno elabore como é que ele pode usar aquele conteúdo. Tem que chamar a atenção do aluno, né? A gente falou um pouquinho anteriormente da tecnologia, o celular, ele tem que usar aquela ferramenta a favor, né, Dirce? Sim, hoje não tem como fugir, né? Até porque o professor usa, né, na sua vida cotidiana, né? Acho que hoje é difícil a gente imaginar qual de nós que essa tecnologia não está presente no dia a dia, né? E acho que então é de que forma a gente pode explorar mais esses novos instrumentos que estão à disposição e que possibilitam o enriquecimento mesmo da aula, né? Agora, acho que tem uma outra coisa, né, a gente pensando, que são as condições mesmo de trabalho desse professor, que sem dúvida impactam uma boa aula também, né? Eu me lembro quando eu comecei... não tem recurso, né? Lembro quando eu comecei a dar aula no estado, por exemplo, aí você queria passar um filme, era uma televisãozinha pequena, lá na frente da sala, aquela sala enorme, quer dizer, isso impede você Acaba enterrando um pouco, Exatamente. Né? Às vezes o professor quer dar uma aula com tecnologia, uma apresentação, aí não tem naquela escola, né? Então, se vira nos 30. É quase isso, né? Ou biblioteca. Hoje algumas escolas não têm mesmo a biblioteca, né? Que é um instrumental básico de trabalho do professor, né? Então, assim, essas condições, elas também interferem muito. Não tem uma coisa só da boa vontade ou do preparo do professor, que sem dúvida é muito importante. Né? Mas é um conjunto de ações que possibilitem uma aula ser mais interessante, mais criativa, né? Olha, nós tivemos uma ideia, porque toda vez que a gente é apertado numa determinada situação, você tem que arrumar um caminho. Né? Já faz parte até da cátedra. Nós temos problemas sérios com o laboratório. Então, a Unicamp paga, os alunos vão para o Senai. Lembrando que a gente está no Cutuca, né, que é o Colégio Técnico da Unicamp. Isso. Então, o Senai faz as aulas de laboratório. E tem a distância, tem uma série de problemas que precisam ser absorvidos pelo professor, pelo aluno, né, e pelo aprendizado. E aí surgiu uma ideia que os pais compraram. Em vez de nós termos aqui muitos laboratórios, que cada um tenha seu laboratório em casa.
E essas placas de Arduino, essas placas de programação, elas custam 2 pizzas ou o equivalente. E a gente disse, em vez de ele ficar procurando Pokémon, ele que põe o programa no computador, né? A gente até brinca, arruma uma namorada que tenha um bom computador, né? E passe para a hora do lazer, como também hora do aprendizado. Às vezes é um lazer infrutífero, que tem um lazer que ele traz grandes benefícios, esporte, a cultura e etc. Mas nas horas de jogos, por exemplo, que é viciante, se ele gastar parte deste tempo como aprendizado em casa, primeiro, ele cuida melhor do equipamento, que se queimar ou ele paga ou o pai. Ele vai dar valor aqui. Dá valor. Né? No colégio, queimou, fica lá na pilha e põe mais um. Vai empoeirando, né, professor? Isso. Então, essa mudança de responsabilidade faz com que o aluno seja mais produtivo. Diante da falta de estrutura que muitas escolas enfrentam, né, a criatividade do professor passa nisso também, né? Olha, eu não tenho um laboratório, mas como eu não posso deixar de ensinar, como é que eu faço, né? Então, quando eu brinquei do Se Vira nos 30, é bem isso mesmo, né? O professor vai ter que ir arrumando soluções, né? As famílias são solícitas. E a família tem que participar, né? Eles entendem que essa atitude não está sendo feita exploratória. Por exemplo, está gastando dinheiro em outras coisas e tem um motivo, né? Tem um motivo nobre em jogo, que é o aprendizado. Quer a escola tenha dinheiro ou não, o tempo passa. O aluno vai estar formado. Se ele não vai ter a competência, foi um tempo desperdiçado em todos os sentidos. Agora, eu queria até perguntar para você, Dirce, também sobre essa questão que o Nelson está falando, sobre o que o professor tem que fazer com a falta de estrutura, qual é a saída. O professor ele também tem que estar em constante formação, ele também tem que estar aprendendo constantemente para poder ensinar, né? Isso é constitutivo do nosso ofício mesmo, né? O professor, ele está constantemente buscando novidades no seu campo de conhecimento que ele trabalha, que está sempre acontecendo, né? Algumas nova bibliografia, novas discussões estão postas, né? Na perspectiva também mesmo da tecnologia, né? A gente não tem a mesma destreza, por exemplo, que gerações dos nossos estudantes, né? Está chegando agora, parece que já nasce assim, né, professor? Acho que uma série de coisas. Agora, eu acho que uma das coisas interessantes da fala do professor Nelson também é que reporta como que o professor e as famílias têm um envolvimento, um engajamento em torno da aprendizagem dos estudantes, né? Eu acho que aqui, claro, a gente está falando de uma escola bastante específica, que tem um processo seletivo, né? Quer dizer, uma escola distinta do restante da rede de escola pública, uma escola de excelência, né? Mas nas outras escolas regulares, a gente também se depara com isso, tanto profissionais que estão envolvidos, que vão reproduzir material para os seus estudantes, né? Vão fazer uma série de coisas para tentar suprir a falta de material, né? Como também as famílias que fazem verdadeiros sacrifícios para que seus filhos possam ser desprendidos por o tempo do estudo, para ir para a escola, né? Então acho que tem uma série de coisas aí que mostra esse engajamento, né? Agora, ao mesmo tempo, isso não se dá sem políticas públicas consolidadas, né? Então a gente precisa também de um investimento forte do poder público. Que é um desafio, né? Hoje da profissão. Exatamente, porque, por exemplo, a gente vê algumas escolas públicas, quando a gente transita supervisionando estágio, com um espaço físico bastante depredado, deteriorado, né? Quer dizer, salas de aula que são inadequadas, né? Em termos térmicos, né? Condição, então, né? Isso vai tornando bastante difícil, por mais boa vontade que tenha do professor e das famílias e do próprio estudante, há limites, né? Então, acho que uma outra coisa importante é a gente não perder de vista isso, a importância das políticas públicas de financiamento, de investimento de recursos na educação pública. Porque a gente está né? falando de uma profissão que é a base de tudo, né? Do desenvolvimento. Não, tem a família e tem a escola, né? Então, uma profissão
Muito importante, né? Eu acho que é uma profissão que impacta a vida de todos nós, né? A gente, seja positivamente ou não, né? Todos nós, quando vamos lembrar das nossas escolhas profissionais, por exemplo, imagino que você também, Andréia, você vai se lembrar de algum professor que sempre lembra, né? Te trouxe para esse campo, né, das ciências humanas e tal, das artes, ou o contrário, te falou, olha, essa área aqui não. Serve até de inspiração pra gente, né, professor? Né? Tem um detalhe extremamente importante que é o seguinte: ninguém faz primeiro nada sozinho. Tá? Se não há uma equipe coesa dentro da própria escola, a direção, os funcionários, os auxiliares, os técnicos, todo mundo, o restaurante, todo mundo que trabalha de uma forma coesa, que o aluno sente que está sendo feito alguma coisa em prol dele, não funciona. Porque nessa ideia que eu havia lhe dito, de cada um tem o seu laboratório, se um aluno não tem recursos, a PM acolhe. Ele passa, ele não fica deslocado ou ele fica dependente de um outro colega para fazer determinadas tarefas. Então tem alunos bolsistas, tem uma série de auxílios que eles, feitos na hora correta e para as pessoas corretas, ele tem um retorno depois que essa pessoa lá no futuro vai retribuir. E vocês percebem um interesse em ser professor, em se tornar um professor, diante de tantos desafios? Essa é uma questão que para nós nas universidades tem impactado muito, né? Nós das faculdades de educação, trabalhamos com formação de professores, a gente vê uma procura que tem se reduzido, né, em relação à licenciatura, ou até às vezes há um ingresso nos cursos de licenciatura, mas há uma evasão, uma desistência, né? E a gente vê ao mesmo tempo nas instituições privadas sempre a oferta de matrículas, vestibulares, nos cursos de formação de professores. Então, o que a gente tem sentido é que até tem um interesse dessa juventude hoje em ser professor. Na maioria das vezes eles vêm muito impactados por esse desejo de mudar as coisas, mudar o mundo, mudar a sociedade, mudar as pessoas, né? Seja em que área for, isso é muito motivador para quem escolhe a profissão de professor, né? Mas o que a gente vê é que quando ele se depara com as condições concretas de trabalho, a falta de carreira, um desestímulo salarial, você acaba tendo uma desistência do curso. Então isso é lamentável. Acho que a gente tem perdido gerações de pessoas, de futuros profissionais que poderiam ser excelentes professores, em razão dessa carreira que acaba sendo um desestímulo para esses estudantes, né? Então, a gente vê que tem jovens muito engajados e querendo ser professor, mas quando eles vão nos estágios, se deparando com a realidade concreta, às vezes eles acabam mudando de opção profissional, né? Para a gente encerrar, o que é ser professor? Bom, difícil, hein? Eu acho que tem essa, eu colocaria dessa forma, né, assim, para resumir mesmo. Eu acho que é aquele que é inquieto com o mundo, com o conhecimento. Essa inquietação e curiosidade, ela precisa perpassar o trabalho do professor. Um bom professor, ele é movido a isso. Ele é movido a esse desejo de aprender e esse desejo de levar outros a aprender. O que é ser professor, não? É um aluno eterno. Ótimo. Porque nós nos deparamos com determinadas situações, por exemplo, vem da iniciativa privada. E as coisas que acontecem dentro da empresa, elas têm que ser trazidas como um espelho daquilo que eles vão encontrar quando eles estiverem formados. E tudo que a gente fizer ao contrário disso, a gente está falseando a realidade. Então, ser professor é você, mesmo que dolorosamente algumas situações tenham que ser evidenciadas, tem que ser mostrado para o aluno quais as alternativas possíveis que ele pode tomar. Mas são sempre pessoais, né, e são orientativas. Tá certo, eu quero agradecer a sua presença aqui, Dirce, a sua aqui, Nelson. E como a gente está no mês de outubro, parabéns pela profissão de vocês. E a gente fica por aqui do Sala de Aula. Até nosso próximo encontro. Tchau!
muitos desafios que eles encaram e tiram de letra. Afinal, a semente do amanhã também brota dentro da sala de aula. Ele faz com que a gente tenha amor à profissão. É muito inspirador a forma que eles passam da convivência deles como profissional. O professor é a figura principal na formação das crianças. Sem ele, sem a dedicação, sem o empenho, nada acontece. Podem ter milhares de projetos dentro de uma escola, mas se o professor não acreditar que vai dar certo e colocar toda a sua energia, não funciona. Cada dia é uma novidade na sala de aula. É um mundo paralelo a tudo que acontece. Cada aluno tem uma experiência de vida que traz para dentro da sala de aula e a gente tem que valorizar esse conhecimento que eles trazem. Os professores, como muitas pessoas falam, né? Eles passam, além de toda a bagagem teórica, eles têm essa responsabilidade, essa capacidade de trazer a parte prática para a nossa vida mesmo, pessoal, e formar o nosso caráter também.